Olá, hoje eu estou aqui com o Ney Fernando, para quem não sabe, meu pai, minha inspiração para trabalhar com concurso público. Além disso, ele é proprietário, diretor e professor do Cursinho Neon, que está há 17 anos preparando e realizando alguns sonhos, na carreira pública. Você pode contar para mim um pouquinho, tanto para mim até eu já sei, mas para as pessoas que estão nos assistindo, como que é a história da Neon, como que ela surgiu? A Neon Concurso surgiu para ter uma qualidade maior no ensino, no concurso público. Então, foi idealizado em relação à minha pessoa, Ney Fernando Savioli, com o professor Newton Nemir. E aí que vem o nome Neon, As pessoas acho que não conhecem. Isso, aí nós fizemos uma junção, do nome Newton, N-E, com Onei, O-N, e aí surgiu o termo Neon, para que a gente colocasse a palavra concurso. E hoje está muito consolidada no mercado. E quando foi para iniciar a empresa, nós pensamos muito. Primeiramente, trabalhamos uns 4 anos, pelo menos, em algumas escolas e alguns outros espaços. E aí nós vimos que dava certo. Nós, cada vez que trabalhávamos ano a ano, aumentava-se o número de alunos. E aí o que foi interessante? Logo em seguida, em janeiro de 98, nós abrimos a Neon, mas com tudo pensado já, o aluno estudando o ano inteiro, tendo um curso permanente, que ele poderia aumentar o seu nível, de tanto do básico, pelo menos 5 meses, mais um avançado, 5 meses, mais turmas de exercício. No início nós pensamos o que? Idealizamos estudar em livros, depois nós vimos que os livros estavam ficando fora de um valor de mercado, até para o aluno. Então aí nós idealizamos as apostilas. Então cada professor faz o seu material e acaba aplicando do que ele considera que é mais importante para os assuntos. Então dentro dessa maneira a Neon foi pensada. Que são aspectos inovadores, principalmente para a época, se a gente for pensar, Não, foi muito inovador, tanto que a gente pensou em tantos detalhes. Quais foram os principais detalhes? Hoje, tá? Nós não temos cursos na qualidade da Neon. Eu considero a Neon o melhor curso do Brasil em relação a se pensar em toda uma condição do aluno sendo monitorado, assessorado dia a dia, frente à parte de apostilas, cursos presenciais. Então hoje nós temos quase uma centena de turmas já para iniciar em fevereiro. E depois acaba iniciando em março, abriu outras turmas permanentes. E com isso, nós temos vários momentos que o aluno, ele começa, vamos dar um exemplo, a Polícia Federal. Teve alunos que fizeram a teoria, depois turmas de exercício, intensivão. Então, já vai realmente preparado para a prova. Vai preparado. Você falou que a Neon ela é reconhecida nacionalmente, E de certa forma, por ser o cursinho, é visado de forma nacional. Você pode contar pra gente histórias de alunos que passaram, principalmente em concursos nacionais, para as pessoas perceberem que realmente é válido isso que você está falando? Sim. Nós tivemos aqui, vamos colocar algumas pessoas, tá? Que fizeram, pelo menos assim, um grande destaque, entre milhares que nós temos. Nós tivemos o aluno Fernando. Ele foi secretário nacional, foi aluno aqui da Neon, foi professor na Neon Concurso. E o que foi interessante? Que ele mesmo chegou para mim e falou, eu gosto tanto da condição do dia a dia da Neon, que eu sonhava em dar aula na própria instituição Neon Concurso. Então nós tivemos com isso vários profissionais, alunos, que estavam sentados ali e depois, quando passavam em bons concursos, vinham na minha sala e procuravam saber como que eles poderiam galgar o espaço da sala de aula. E aí a primeira condição que eu faço era sempre a mesma. Colocava da organização, principalmente do material, a ideia da pessoa estar sempre olhando a ideia das aulas normais, mesmo que ele já passou no concurso, ele vai lá, verifica um professor, outro, os principais, como que ele poderia agregar na sua aula. Você lembra quais foram os diferenciais dele para estar passando nesses concursos? Sim, o principal diferencial que eu vejo nessas pessoas é a garra que essas pessoas tinham no dia a dia de poder olhar o edital, confirmar que dentro da sala de aula estava agregando no dia a dia,
as perguntas que eram feitas. Então a pessoa chegava para você e falava, Ronei, ó, sobre tal assunto, você explicava tal assunto. Tinham certos alunos, vou citar um Esdras, que está em Brasília, um analista lá, um auditor da Previdência. Então ele chegava para mim e comentava, falando, em um ano eu quero passar num concurso, no mínimo 5 mil. No outro ano eu quero passar em concurso de 10, 15, 20 mil. Terceiro ano eu vou casar. Então, quer dizer, ele fazia tudo aquilo porque ele já tinha um objetivo. E ele planejava e conquistava? E conquistava tudo. Então, esse Esdras mesmo foi interessante, porque em menos de 6 meses, que é um tempo muito exíguo, ele estava gabaritando a prova de contabilidade. 16 questões de uma prova, ele fez 14. Eu mesmo questionei, falei, poxa, eu tô com dúvida que você fez as 14. E ele chegou aí em casa, né, na minha casa, porque eu conversava muito com ele, e ele falou, ó, eu vou mostrar o diário oficial, meu nome, o quantitativo, a disciplina, e eu pedi desculpa, tá? Até hoje eu lembro, eu falei, ó, desculpe aí, ó, porque realmente, ó, você estudou realmente muito, e com pouco tempo, que não é normal, você está gabaritando uma prova do nível difícil. Não é normal, mas é possível. É possível, mas aí vai depender do aluno, porque quem se limita é o aluno. Vou dar exemplo, a matéria que eu ministro, eu vejo no corredor o pessoal comentando, ó, não entra para estudar contabilidade, economia, matemática, que é difícil. E não é tudo isso, porque quem se limita é o aluno, é o candidato. Se ele não se limitar, não ficar olhando para os lados, ele vai fazer uma boa prova. Então, o que a gente tenta passar aqui? Que se você estudar o seu dia a dia, tá, você vai passar num bom concurso a qualquer momento, Tem que tentar vários concursos, sim, porque não adianta só estudar. Eu conheço muita gente que fica estudando, e você fala, tá fazendo prova? Não estou fazendo prova. Está errado. Tem que fazer as provas, tem que estar melhorando, porque você não sabe o seu momento e a sua prova. Teve um concurso de analista, eu lembro muito bem, foi lá por 98, o candidato falou, acho que eu vou estudar 1, 2, 3 anos. Em menos de 6 meses ali, o Maurício também, para um analista, eles acabaram passando. E como que eles passaram? Ele falou, não precisava estudar tudo. Ele estudou uma quantidade de conteúdos que caiu na prova. Ou seja, tem que ser objetivo, tem que ter foco, né? Porque senão o aluno acaba estudando vários livros, devora os livros, só que ao mesmo tempo naquele conteúdo que é prioridade para uma prova. É o que está mais ocorrendo hoje. Hoje os alunos têm muita informação e não sabem peneirar as informações. E hoje tem muito conteúdo, tem provas que tem quase 20 disciplinas, 15 disciplinas. E aí você vai procurar saber, a pessoa está estudando 4, 5 disciplinas. Sim, querendo ser um especialista naquela matéria sem necessidade, né? Afinal, ele não está fazendo uma formação, né? Ele tem que saber o que é prioridade para a banca, né? Para FCC, CESP, ter domínio um pouquinho daquele conteúdo. Isso mesmo. Então, hoje, os professores que estão em sala, eles já estudaram as provas, eles não vão falar assim, ó, tem que estudar os 1000 artigos. Ele vai pegar os artigos que estão sendo pedidos em prova. Aí falar, mas eu não gabaritei a prova. Você não vai precisar gabaritar a prova, muitas das vezes, para passar num bom concurso. Agora, tem prova realmente, né, que ela venha muito fácil, aí tem essa exigência de quase gabaritar a prova. Mas são exceções. No normal, você estuda uma condição mediana, 6, 7, para você passar em bons concursos. Sim, que aí você tem que evoluir igual, né, em todas as matérias, senão fica aquele calcanhar de Aquiles, né? Eu passo em todos, mas raciocínio lógico, contabilidade, não consigo fazer o mínimo, e aí acaba caindo. Isso, mas só que tem que estudar todas as matérias, e aí entra aquela parte que você, Laura, vamos falar assim, ó, você vai estar agregando muito hoje na Neon Concurso, que é a parte do coach, a parte do equilíbrio do aluno, porque eu mesmo tenho conversado com muitos alunos, e às vezes a parte familiar, a parte da saúde, então existem várias partes que ele desequilibra na vida dele, e a parte espiritual, então é um monte de fatores que vai fazer o candidato passar. Então às vezes no dia você procura saber de um candidato e fala, poxa, eu sabia que o nome dele ia estar lá. E às vezes é o que? Eu bati o carro, eu briguei com uma pessoa, tá? Então às vezes é um detalhe que em determinado momento na família ali a pessoa está saindo, alguém pisa no pé dele, já há uma discussão, já há uma briga, aí até ele sentar no momento da prova, chegou atrasado, então até ele começar a se concentrar já foi 1, 2 horas, já foi a prova dele. Tá? Ele pegou uma questão que ele falou, eu sei fazer a questão, teve um Aparecido, um rapaz do TCU que ele passou, mas ele podia ser auditor também da Receita, e ele falou, eu peguei uma questão,
E faltava uma informação, mas eu não sabia na época. E eu fiquei batendo na questão, fiz aquela questão milhões de vezes, né, semelhante, e ficou na mesma questão vários momentos. E aí ele perdeu a prova, porque ele falou, como que eu vou deixar de fazer aquela questão se eu fiz milhares de vezes? Só que a questão faltava dados. Era uma prova do auditor da Receita, mais ou menos 2006, e eu depois resolvendo no outro dia, na segunda-feira, o pessoal me alertou, falou, dos 4 gabaritos, gabarito 1, 2, 3 e 4 do auditor, está faltando dado do estoque, faltava o estoque final. Então o aluno não tinha condição, até melhor, o estoque inicial, não tinha condições de resolver a questão, então foi anulado só um dos gabaritos. Aí o que acontece? Nesse mesmo concurso, passou uma das alunas, que depois foi em casa levar flores, ela falou para mim, que foi um analista, falou, você mostrou, né, que tem algumas condições, né, que você tem que aprender para a prova, tá? E ela gabaritava português, essa aluna. E o que foi interessante? A irmã dela passou também para a Receita, e nesse momento, elas chegaram para mim e falaram o seguinte, você falou um assunto, e eu estudava tanto português, que chegou na hora da prova, eu fiz do que eu entendia, contrário ao que você falou, e ela errou a questão. Só que eu falei para ela, foi no mesmo concurso, né, que esse Aparecido, né, teve essa questão que o mesmo gabarito dela era o gabarito do Aparecido. Eu falei, se você dependesse dessa questão, você não ia passar. Eu falei, você é cabeça dura, né, porque eu estou mostrando um histórico de 10 questões. Então, se você tem uma linha de raciocínio de prova, que seja de CESP, ESAF, FCC, FGV, você tem que acompanhar a linha de raciocínio da banca. Eu não posso ir contrário a ela, ou senão eu estou dando um tiro no pé. Não adianta eu estudar sem fazer exercício. Quem vai te passar vai ser o exercício. Então, quer dizer, todo professor a gente pensa, passa a teoria, passa muito exercício, passa a teoria, um monte de exercício. Quando chegar no final do ano, aquele aluno que tem 1.000, 2.000, 3.000 exercícios está mais preparado que aquele que tem 100. Então, aquele que está iniciando hoje, ele vai ter que ter humildade de saber que tem muito aluno estudando. E aquele que está estudando mais, vai ter mais chance. A sorte dele é maior que a sua, que está começando agora. Exatamente. Olha, pai, o Ney, diretor dessa escola e minha inspiração, tá? Gostaria de agradecer pelo vídeo e que vocês continuem acompanhando, porque com certeza vão ter inúmeras entrevistas que vão agregar muito para vocês, tá bom? Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Sim, vocês têm que sempre pensar o seguinte, começando hoje num concurso ou estando dentro do concurso, o seu momento chega, tá? E vocês vão ver o seguinte, o que eu convivo diariamente. Quando chega uma pessoa ali falando, eu vim tirar uma foto, vim fazer parte dessa empresa, do Neon Concurso, tá? Isso esse ano mesmo teve o Everton Quevedo, né? Que veio aqui, ele falou, eu passei nos 4 concursos da Receita e passei no último de auditor. Então eu peguei desde o assistente, um analista administrativo, um analista da Receita, e hoje sou auditor. E ele falou, se eu passo no concurso, qualquer um passa. Resumindo, se eu estudo para concurso, de uma maneira normal, constantemente, não tem como não passar. E não adianta vocês se iludirem quando alguém fala assim para você, fala, eu sou o Papa na tal matéria. Uma matéria não passa você. 2 matérias também não vai passar você. O que vai passar você é o conjunto das matérias e você ter uma média dessas matérias e ter uma boa condição familiar, espiritual, social, física. Então você vai ver que o mundo, ele vai dar passagem realmente, para quem vai passar, é para quem sabe essa condição mediana de tudo. Boa sorte.